só sentar aí, gente. Amém. A paz do Senhor, irmãos? Amém. Amém. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos de Pindamonhangaba. E todo o pessoal que está chegando aí, está chegando gente de Jacareí. Sejam bem-vindos, amém. Pessoal da casa, eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ter esse tempo muito precioso agora à tarde. E eu te convido desde já você abrir o seu coração para Deus, amém? Que não seja apenas um evento de conhecimento, mas que seja um momento que Deus vai trabalhar no nosso coração, vai falar conosco, vai fazer com que a gente cresça um pouco mais, amém? Você pode fechar os seus olhos, você pode orar nesse momento, pedir para que Deus faça dessa tarde uma tarde muito especial, que Ele seja adorado. Espírito Santo, obrigado, Pai, que podemos estar aqui nessa tarde, podemos estar juntos, Senhor, e aprender mais do Senhor, ó Deus, poder ser ministrado pelo Senhor. Muito obrigado. Espírito Santo, dedicamos todo esse tempo ao Senhor, dedicamos, ó Deus bendito, todo o período, ó Deus, tudo que será feito, todas as falas, todo o louvor, ó Pai bendito, cada momento, cada pergunta, cada colocação, colocamos diante do Senhor, pedindo, ó Deus bendito, que seja a direção do Senhor, que seja o Senhor nos movendo, que seja o Senhor falando conosco, que seja o Senhor, ó Deus, nos tocando, ó Deus bendito, nos despertando, ó Deus, para aquilo, ó Deus, que é obra do Senhor, que é plano de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma esse ambiente, ele é teu, e ó Deus bendito, as nossas vidas pertencem ao Senhor também. Ó Deus bendito, que caia por terra em nome de Jesus toda barreira que possa haver, que caia por terra em nome de Jesus todo preconceito, ó Deus bendito, contra esse tema, que caia por terra em nome de Jesus tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, e que, ó Deus, de modo aberto, de modo livre, de modo confiante, ó Deus, queremos dizer que, ó Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, nos guia, porque é do Senhor que nós precisamos, em nome de Jesus. Traz o restante do Teu povo na Tua paz, Senhor, e aqueles que já estão presentes, que a Tua bênção seja, ó Deus, abundante, em nome de Jesus. Guia para a glória e honra do Teu santo e bendito nome, Senhor. Somos Teus e queremos colocar toda a nossa vida, todos os nossos conceitos, todo, ó Deus, aquilo que sabemos, ó Deus, e aquilo, ó Deus, que ainda iremos saber, ó Deus, colocamos aos pés da cruz, porque queremos, ó Deus, ser filhos que agradam o coração do Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Cante comigo se você conhecer essa canção. Jesus, eu quero ser igual a Ti, quero amar o que Tu amas, quero estar onde Tu estás, e um coração igual ao Teu, e um coração igual ao Teu. Eis-me aqui,
disponível eu estou. Usa-me, quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite, Deus. Queremos dizer, Deus, que o Senhor é tudo para nós. Queremos, Deus, aprendemos mais do Senhor nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa receber a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Quem está perdido se amanhã, tarde ou noite ainda aqui? Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, e um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Aleluia, Jesus, nos ensina a ser parecido contigo, Deus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, e um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus.
apenas como Jesus. Oh, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Aleluia. Apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo, santo. Deus, queremos aprender contigo, Deus. Queremos, Senhor, dar todo lugar ao Senhor, Deus. Queremos dar o teu lugar que é devido ao Senhor. Queremos sincronizar, Deus, declarar que o Senhor é o rei desse lugar. O Senhor é o rei desse lugar, Deus. Santo, santo, santo. Tu és o rei, Deus, das nossas vidas. Seja adorado nessa tarde, Deus. Toma o nosso coração. Santo, santo, santo. Santo Deus. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua
sua voz e adore a Ele. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar.
interessante. Pastor, não fica aí, por favor. Pastor Leandro, vem aqui, por favor. Queridos, eu quero fazer apenas algumas orientações antes da gente começar propriamente dito. Por favor, põe para nós o cronograma. Tem alguns irmãos que comunicaram que estão chegando ainda. O Alexandre tirou um dente hoje, disse que está com muita dor, que não vai estar conosco, mas eu falei pessoal que não puder vir, acompanhe pela internet, né, irmão? Ok, graças a Deus. Está o cronograma? Queridos, ali é para a gente só ter uma referência, né? Vai ser um pouco flexível, às vezes a gente adianta um pouquinho, às vezes troca alguma coisa, mas nós pretendemos ter 4 sessões e sempre um intervalinho com um café e um biscoitinho, tudo bem? Para não ficar uma coisa muito longa e cansativa também, nesse aspecto. Tem uns irmãos que estão vindo pela primeira vez e são lá de Jacareí, sejam muito bem-vindos, né? Amém. Os 2 são pastores, amém? Lá da cidade de Jacareí, Deus abençoe muito. Davi, filho do pastor Rogério, que os convidou, e são muito bem-vindos. Uma casa só, né? Temos os irmãos São José, Moreira César, São José também, Jacareí aqui também. O pastor Elias de Guaratinguetá deve estar chegando, que ele falou que viria, e mais alguns irmãos, enfim, e os irmãos da casa mesmo. Queridos, então, mais algumas orientações. Nós temos um banheiro embaixo, no piso inferior, que você desce a escada, esquerda, desce a rampa e tem um outro banheiro lá, masculino e feminino, e tem um banheiro aqui atrás. Mas eu vou pedir por gentileza, na hora que estivermos ministrando, você dar preferência de usar o do fundo, só para não ter movimento aqui, tá bom? O que mais? Estacionamento, né? Eu vi aqui, tá fechado lá, tá tudo bem, tá bom? Ok, se algum irmão quiser deixar o carro no estacionamento, nós temos convênio com estacionamento aqui à esquerda, uns 50 metros à frente. Nós temos convênio com o estacionamento ali. Está centro. É isso aí, irmão. Obrigado, hein? Aleluia. Ok. Então nós vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. E vamos declarar em nome de Jesus um tempo de revelação de Cristo aqui, tá bom? Amém. Vamos assim, de alguma maneira, se você crê comigo, vamos blindar esse ambiente aqui. Ok? Nós já tivemos algumas experiências de receber satanistas, de virem aqui, de tentarem nos atacar, e hoje eu tive uma forte impressão nesse sentido. Então eu queria que você orasse comigo com muito discernimento, e toda vez, irmãos, que o povo de Deus se reúne e a placa de igreja não é mais importante, o reino sim, Satanás fica furioso. Então nós vamos ter essa palavra de oração agora, vamos declarar mesmo o ambiente do Senhor aqui, de manifestação da glória de Deus, de conhecimento da glória de Deus, e depois vamos começar. Você pode ficar em pé? Agora você vai fazer oração igual de um leão, entendeu, irmão? Satanás vai ficar endemoniado, irmãos. Ok? Você pode orar comigo, feche seus olhos, comece a declarar, o pastor Leandro vai fazer a sua oração. Aleluia. Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, Deus, onde nós temos o privilégio de nos reunir como igreja, ó Deus, para aprendermos, ó Pai, mais do Senhor, para sermos ministrados. Ó Deus, esse ambiente, Deus, é para a tua glória. Esse ambiente, Pai, é para o teu louvor. Senhor, que o Senhor tenha plena liberdade, Pai, de estar ministrando, Pai, neste lugar, de estar, Deus, se movendo, Pai, neste lugar, em nome de Jesus, porque nós cremos que quando o Senhor se move, ó Deus, Satanás não tem vez. Quando o Senhor se move, todo o poder das trevas são dissipadas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, todo ataque, todo levante, Senhor, contra esta casa, contra os teus filhos, Senhor. Ó Deus, tudo, Pai, seja para a honra e a glória do teu santo nome.
Brian, pode colocar, por favor, fundamentos? Pode, arruma para mim, por favor. Quem tiver aí. Queridos, vamos estabelecer algumas coisas aqui, né? Nós estamos fazendo esse seminário, que também é uma reciclagem, e eu só queria estabelecer duas coisas. A ideia desse seminário hoje é a questão mais prática possível. Então, ele pode ser, a gente poderia até chamar de um workshop, tudo bem? Então, a ideia é uma coisa muito prática. O ano passado, nós tivemos um outro seminário sobre discipulado. Quem lembra? Alguém esteve aqui? Vários irmãos. Lá nós trabalhamos muito a base, fundamento teórico, a Bíblia, os exemplos de discipulado na Bíblia. Hoje nós vamos fazer isso só com uma introdução. Então, escute só, esse seminário não é para que você seja convencido que discipulado é algo de Deus. Esse seminário é para quem já entendeu que discipulado é algo de Deus. Entendeu ou não? Então, o objetivo é que, eu vou mostrar para vocês na Bíblia, nós vamos conversar sobre a Bíblia diz isso, esse fundamento, joia. Nós já fizemos isso e hoje vamos ser práticos, ok? Então, de alguma maneira, as nossas igrejas já estão envolvidas com discipulado. Seja no modelo MDA, ou seja alguém que tem um discipulado que não seja no modelo MDA, mas tem um discipulado, ok? Não? Fechou? Belezinha. Então vamos pensar num fundamento aí. O slide está aí, Brian, por favor? Ah, que belezinha. Então tá. Irmão, essas coisas ao vivo é uma beleza, né? Ei, ligou. Ligou? Parabéns para você. Quando Deus fez o homem, Deus fez Adão, eu queria falar esse fundamento para vocês, para falar sobre discipulado. Vocês estão comigo? Amém. Irmãos, quando a gente não entende uma coisa, aquilo não faz muito sentido para a gente. Pode até ser legal. Uma coisa é a gente saber, a outra coisa é a gente viver e entender aquilo. Ok? Não. Por exemplo, alguém chegou para mim e falou assim: você sabia que tomar suco de 2 limões por dia é bom para a saúde? Daí eu pergunto para essa pessoa: em qual horário que você toma? Ela diz: não tomo não. Entende não? Então ela tem um conhecimento, mas aquilo não está internalizado nela. Faz sentido ou não? É mais ou menos, por exemplo, um médico que fuma. Ele é da área da saúde, ele entende sobre saúde e ele tem um movimento que contraria o entendimento dele. Então tem muitas coisas que a gente conhece do lado de fora. Então a gente fala assim, alguém chega: não, discipulado é de Deus, é bom. Ah, joia, quem quer ser o discipulador? Não, eu não tenho. Né? O discipulado é muito bom, muito legal. Quem que você discipula? Não, não discipulo ninguém. Então não houve um entendimento. E se eu não entendo, eu não desfruto. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Eu não usufruo daquilo. Então só está no nível de conhecimento. Por exemplo, se você chega em alguém e fala assim: olha, eu quero te apresentar Jesus. No nosso Brasil, provavelmente você vai escutar: eu já conheço Jesus. E ela conhece, sim ou não? Sim, no nível dela. Ok, não? A hora que tiver. Muito bem. Então, eu queria fazer esse fundamento aí. Quando Deus fez Adão, Deus fez o homem, a Trindade Santa fez uma declaração. Que declaração é essa? Está ali. Não esteja só, né? Mudou a fonte ali, mas não tem problema. Não é bom que o homem esteja só. Fala aí, repete comigo, só para a gente fixar. Não é bom estar sozinho. Não é bom estar sozinho. Eu sei que esse texto, você pode dizer para mim: pastor, esse texto fala sobre casamento. Ele fala sobre casamento, é verdade. Mas eu entendo que esse texto é mais amplo do que casamento. O projeto de Deus não é que ninguém ande sozinho. Tudo bem, não? Olha que coisa linda. Quando Jesus vai mandar os discípulos, ele sempre os envia de 2 em 2. Percebe sempre o princípio? Sempre, por exemplo, Moisés tinha algumas dificuldades com respeito à logística e ao cuidado do povo de Israel no deserto. Deus envia para ele Jetro, e Jetro é aquele que orienta ele para esse processo. Faz sentido ou não?
Agora, a queda, o pecado, ele fez um rompimento nesse processo. Então, perceba comigo, eu e você, eu, a Rose, Anderson, Karina, Alex, Rogério, cada um de nós fazemos parte de uma família. Essa família chama-se humanidade, seres humanos. Faz sentido ou não? Deus também é uma família. O Pai, Filho e Espírito Santo é uma família. Deus, quando criou uma outra espécie que fosse semelhante a si, fez outra família. Estão comigo ou não? Sim. Então Deus fez vários animais, várias espécies, mas teve uma espécie que Ele fez semelhante a si. Então veja bem, a Trindade, Deus, a Trindade, fez uma espécie que é semelhante a Ele. Ele então fez um homem, Adão, só que embora Adão fosse uma espécime, ele ainda não era uma espécie plena, porque ele não tinha alguém para que reproduzisse e desse continuidade à espécie. Estão comigo no raciocínio, no fundamento? Daí, o que acontece? Olha só, Deus põe Adão lá e Deus não faz nenhuma companheira para ele. E Adão então vai se perceber nos animais que foram criados. Porque, gente, é tão importante o senso de família, o senso do próximo, porque eu só sou Alex porque você existe. Você só é você porque existe o outro. Deu para entender, não? Meu Deus. Olha aqui, isso é só um fundamento. A gente nem entrou em discipulado ainda, tá, irmão? Está profundo demais. Tá? Oh, meu Deus. Olha que coisa forte. Se só existisse eu não seria alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem branco, nem preto, nem homem, nem mulher. Faz sentido? Porque se só existe eu, não existe um diferente. Por exemplo, eu só sou baixo diante de alguém mais alto. Eu só sou alto se eu estiver do lado de um pigmeu. Pigmeu é uma raça mesmo, né? Um grupo, uma etnia. Ok? Eu só sou gordo porque eu tenho raiva dos magros. Ok. Tudo bem, não? Agora, como que é essa referência? Por que existe? Existe porque tem um outro. Então, quando Deus faz Adão, ele vê todas as espécies que foram feitas e ele percebe que não há ninguém parecido consigo. Então, Deus dá a ele, a Trindade dá a ele a oportunidade de se perceber diferente, para que ele visse que ele era diferente. Daí, quando ele percebe que não há uma companheira, que não há um próximo da mesma espécie, Deus pega aquele ser, põe para dormir, faz uma cirurgia, tira o DNA e clona aquele ser. Não é isso? Ele clona, mas como ele é engenheiro dos engenheiros genéticos, ele faz uma alteração e faz um ser que complementa fisicamente, faz uma fêmea. Daí quando Adão acorda da cirurgia, que ele está dormindo, né, o pós-cirúrgico, que ele acorda lá, ele vê, depois daquela cirurgia, ele vê um ser que ele se vê, ele se percebe nesse ser. E ele diz assim: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Olha, se é osso do meu osso e carne da minha carne, sou eu. Ele se vê na Eva. Entendeu? Não? Essa é que eu creio que é a semelhança principal da humanidade com a Trindade. Deus fez uma família. E o projeto de Deus é resgatar de volta essa família. Porque essa família se perdeu. Tudo bem, não? Agora, percebe? Olha a dinâmica. É osso dos meus ossos, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ai, que alegria. Ai, Deus, obrigado. Te amo. Quando vem o pecado, olha o movimento inverso. Quando eles pecam e Deus chega para Adão e fala assim: Adão,
Você pecou, o que Adão falou assim? Essa desgraçada que você me deu, essa mulher, percebe ou não? Ele agora, a Eva não é o próximo, a Eva é o inimigo, é o outro, é o adversário, percebe ou não? A culpa é dela, e ele também tentou colocar a culpa em Deus, né? É ela porque o Senhor me deu. E aí você já começa a ver uma cisão. Daí você começa a ver um processo de individualização, que eu diria que é um processo de endemonização. Porque a pessoa, quanto mais endemoniada ou influenciada por Satanás ela está, menos humana ela é. Então, quando você vê alguém fazendo uma coisa muito feia, terrível, o que você diz? Isso é desumano. Então, ser humano é ser a imagem e semelhança do Criador, da Trindade Santa. Amém. Ok, não? Daí, veja os desdobramentos da queda. Pode passar o outro slide, por favor. Então, você percebe que não é bom que o homem esteja só, é muito mais amplo do que a questão conjugal. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos dizer assim: amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros, orem uns pelos outros, sorriam uns com os outros. É sempre a ideia de uma família. Percebe ou não? É sempre a ideia de uma dinâmica. Não é? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha, Jonas vai pregar em Nínive. Quando ele chega em Nínive para pregar, você acha que 100% absolutamente de Nínive creu na mensagem dele? Mas Nínive como um todo creu e por isso não teve juízo. Agora, quando Jesus profere juízo, por exemplo, sobre Betsaida, Corazim, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom tivessem feito os milagres que foram em você, aqui eles teriam se convertido, mas vocês não. Haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Agora, queridos, será que em Corazim ninguém tinha crido? Só que o coletivo não, você está entendendo ou não? Por exemplo, quando Daniel vai orar ao Senhor e pedir perdão pelos pecados de Israel, Daniel como indivíduo não tinha pecado, mas ele fazia parte de uma família, de uma nação que tinha pecado. Então ele chega para Deus: Deus, Senhor, nos perdoa. Você percebe ou não? Então, isso é tão poderoso que, por exemplo, você pode redimir a sua família. Aleluia. Então, por exemplo, na sua família tem pessoas que têm vício no alcoolismo, por exemplo, que são presas em Satanás, na prostituição, pornografia, sei lá. E você: Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor pelo pecado da minha família. Então você vai redimindo a geração. Isso não tira a responsabilidade dele, mas isso quita para que as gerações futuras recebam aquele legado. Amém. Estão comigo ou não? Amém. Você percebe como a questão de junto é tão forte na Bíblia e a individualização é um processo satânico? Você percebe não? Hoje nós estamos na geração que talvez nós poderíamos dizer que é a geração do gadareno. Como que é? Hoje, por exemplo, nós estamos na geração das redes sociais, da internet, é verdade ou não? Esses dias eu estava ministrando alguma coisa aqui e eu falei: não lembro se isso é desse jeito ou desse jeito. Alguém, 30 segundos depois, levantou a mão e falou assim: pastor, isso aí é aquela coisa. Você, como é que você sabe? Não, acabei de ver aqui no Google. Quer dizer, é na hora, o negócio é instantâneo que a gente consegue. E daí você vê, por exemplo, pessoas que postam uma coisa numa rede social e você vai perceber milhares de comentários falando mal ou a favor, mas ali é o seguinte: todo mundo fala e ninguém ouve. Quem está ali não está preocupado com a opinião do outro, ele quer rasgar a opinião dele. Então essa é a geração do gadareno, muitos em mim me impedindo eu mesmo de ser quem eu sou. Estão entendendo ou não? É forte. Ok, eu também acho. É doido esse processo. Então vamos ver esse desdobramento. Isso aconteceu com Adão e Eva, que eu estava contando. Daí veio a história de Caim. Vocês lembram da história de Caim e Abel, que eles vão oferecer uma oferta? Não é o foco hoje do estudo. Mas Caim, então, ele vai e ele mata o irmão. E quando ele mata o irmão, Deus chega para Caim e fala assim: Caim, cadê seu irmão?
E ele diz assim: porventura sou eu guardador do meu irmão? Você vê que o processo de endemonização, o processo de individualização estava em Caim tão forte que eu falei assim: não tem que cuidar do meu irmão. Mas o que Deus estava dizendo é o contrário, que meu irmão também é minha responsabilidade. Estão comigo ou não? Amém. Senhor, Pai nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. Percebe ou não? Amém. Dá-nos o pão. Nosso. Se eu peço o pão nosso, eu tenho que estar disposto a ser a padaria de Deus. Se o irmão tiver fome, eu dou o pão. Porque o pão que eu recebo, eu entendi que não é pão meu, é pão nosso. Você percebe ou não? Então, vai vindo todos esses processos. E é isso, irmãos, que daí eu vou fechar esse fundamento aqui dizendo o seguinte: é nisso que eu creio, por exemplo, que é uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica é uma igreja que a base de ligação, de união dessa igreja é o entendimento de família. Aleluia. Está entendendo ou não? Aonde existe a paternidade, aonde existem pais e filhos. Você já percebeu que na família às vezes a gente quebra o pau, mas continua sendo família? Percebe ou não? E muitas igrejas querem estar juntas, grudadas, baseado em conhecimento e opiniões, e isso não funciona. Isso vai causar cisão, isso vai causar divisão, isso vai causar muitas brigas. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes eu não concordo com uma coisa que a Karine, minha esposa, concorda, mas a gente não vai separar por causa disso, porque a gente se ama. Amém. E a gente em Cristo vai encontrar a solução disso, porque nós somos uma família. Agora, se você está aqui na igreja, ou você faz parte de uma comunidade de fé, onde a base dessa comunidade de fé é um entendimento, é uma opinião, a hora que você tiver uma opinião diferente do outro, você vai embora. O outro vai embora. E daí a gente percebe alguns momentos assim: você não pensa igual a mim, vai embora. Você não pensa igual a mim, sai fora. Agora, uma família, um pai fala isso para um filho, um pai que ama um filho? Uma mãe que ama um filho? Fala ou não? Não. Filho, eu não tenho a resposta, mas vamos descobrir juntos, nós vamos trabalhar juntos, vamos restaurar juntos. Percebe ou não? Então, Caim, quando ele dá essa resposta, ele já tinha perdido, a impressão que eu tenho, todo esse entendimento desse próximo, não é? E aí é a diferença entre o próximo e o outro. Já percebeu que quando Jesus vai contar a parábola do samaritano, ele não diz assim: o samaritano estava caído e o outro, e passou, não é toda essa dinâmica, mas quem que é? É o meu próximo, é aquele que está perto, é quem eu me vejo. E é engraçado que se a gente vê alguém caído no chão e a gente não dá atenção, de repente você está andando e vê alguém caído, é um parente seu, você para ou não para? Você percebe? Porque você se vê: minha família, sangue do meu sangue. Ok? Estão comigo nesse fundamento? Amém. Deixa eu ver aqui se falta para a gente seguir. Já foi esse tempo, né, Karine? Karine vai ser meu cronômetro de hoje, irmãos. Ok? Oi? Fechou? Então, quando a gente está falando de discipulado, nós estamos falando de um princípio seguinte, pastor: não é bom estar só. Esse não é projeto. Tá bem ou não? Ok? Então fechou. Vamos terminar essa parte de fundamento e vamos para uma segunda parte, que é tem um outro slide aí. Deixa eu achar aqui, Brian. Daí você coloca, por favor. Quem começou? O que é o discipulado? Só põe esse daí que a gente vai passar rapidamente dentro desse fundamento e nós vamos seguir. Tudo bem, irmãos? Está dando para acompanhar aí? Sim. Faz sentido? Agora é o seguinte: eu não concordo. Ok, você tem o direito de não concordar ou não? Sim. Tem. Eu não concordo com isso aqui é vidro. Não concorda então. Você tem o direito de não concordar. Você tem o direito de crer no que você crê. Só que a verdade não é estabelecida por mim nem por você. A verdade é uma pessoa e tem um nome, chama Jesus. Amém.
E diante dele, todo mundo vai comparecer um dia. Estão comigo ou não? Então, o que eu acho muito legal a gente pensar num momento como hoje? Quem além de mim gosta de comer aqui? Meu pai. Nossa, Deus, é demais, né? É de Deus. Pudim, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu gosto muito de açaí, irmãos. Açaí uma picanha, açaí essa piada é fraquinha, mas eu tentei, né? Pudim depois da picanha, tudo bem. Pensa bem. Eu gostaria que você imaginasse então hoje que você veio num restaurante self-service, tudo bem? Num restaurante self-service, quem prepara não sabe o que uma pessoa gosta, então ela prepara de tudo. Você não pega de tudo, né? Não, às vezes, talvez você pegue, mas ok? Mas o que você pega? Você pega o que você gosta. Então, se eu estiver falando uma coisa aqui, pastor, eu acho que você está falando bobagem. Irmãos, não come então. Você é livre, tá bom? Mas nós vamos continuar sendo família. Amém. Faz sentido ou não? Amém. Esse nós vamos passar rapidinho também, é um fundamento, Brian. Pode seguir, por favor. Então, temos exemplos de discipulado. Deus é Adão, Deus é Enoque, Deus é Noé, Deus é Abraão. Mas aí Deus, pastor, não precisa de um irmão aqui. Bom, já contraria o que a Bíblia diz lá em João, que aquele que não ama o irmão, que não serve o irmão, não ama a Deus. Mas, ok, nós temos o caso de Jetro e Moisés, Moisés e Josué, Noemi e Ruth, Elias e Eliseu, Jesus e os discípulos, Barnabé e Saulo, Paulo e Timóteo, Timóteo e Tito. Paulo e Tito. Obrigado. Paulo e Tito. Então, são exemplos. O ano passado a gente falou muito sobre isso, né? E agora nós só estamos passando. Pode seguir, por favor. É só como fundamento. Pode tirar esse slide então, querido. Deixa eu falar para vocês, queridos. Esses slides estão todos à disposição. Então, eles já estão aqui no meu celular. Quando eu terminei agora há pouco, eu gravei. Daí você fala, eu quero os slides. A hora que você mandar, já está aqui, eu já encaminho de volta pelo WhatsApp, tá? Você salva no computador, usa como você quiser, tal, sem problema nenhum. Fechou? Fechou. Se você não crê que discipulado é de Deus, eu vou dizer de todo o coração, não perca o seu tempo aqui. Vai tomar um sorvete, vai passear no shopping, ok? Não. Agora você creu, então vamos para a segunda parte. Vamos lá, vamos para o slide que é estrutura. Estrutura e ambiente. Estrutura e ambiente, mas deixa eu só ver qual slide que ele vai pôr lá. O Bian já mandou aqui, eu quero os slides. Vou mandar na hora do intervalo, tá, Rubian? Estrutura e ambientes, é isso mesmo. Esse que é o nome, tá aí, por favor, abre esse slide. Isso aqui ainda está na parte de fundamentos, tá, gente? Assim, que é a base para entrar na parte muito prática. Aqui já é mais prático, mas ainda está nesse começo, ok? Sim. Então vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, da visão da MDA, e nós temos a visão dos corações, nós sempre citamos que o coração tem que bater de dentro para fora. Gente, se você não tem essência, não faz muito sentido ter uma estrutura. É verdade ou não? Por exemplo, eu lembro da história que eu contei aqui um outro dia, os irmãos estavam aqui, vão lembrar, da capinha do iPhone. Eu li uma história esses dias, que um rapaz, ele entrou numa loja, e ele estava de bermuda, chinelo, uma loja muito chique, né, da Apple, e ele entrou naquela loja e ele percebeu que os funcionários não tratou ele muito adequadamente, julgaram que ele não tinha dinheiro, porque ele estava de chinelão lá. Daí a hora que ele viu aquilo, ele já olhou e falou assim, você tem a capinha do iPhone X? Do iPhone 10? Daí os caras, nossa, né? Dá quase 7 mil reais aqui no Brasil, uma coisa assim, sei lá. E daí já foram atender, ele já mudou o atendimento, isso. Daí ele comprou a capinha do iPhone X, ele falou assim, eu comprei a capinha do iPhone X. E agora eu tenho uma capinha do iPhone X para vender. Se alguém tiver interesse. Então, não faz muito sentido eu comprar uma estrutura se eu não tenho a essência. Não faz muito sentido eu comprar um pote para farinha se eu não uso farinha.
Não faz muito sentido assim. Então, quando nós estamos falando de estrutura, nós não estamos desprezando a essência. Nós estamos falando que precisa da estrutura por causa da proteção da essência. Então, o coração tem que bater de dentro para fora. Não adianta, por exemplo, você ensinar passos sobre o discipulado e você não vive o discipulado. Faz sentido, não? Estão comigo, irmãos? Amém. Faz sentido? Não faz. Ok? Pode passar aí, por favor, Brian. Ou Mafezinha. Agora, não adianta ter uma estrutura também que engessa. Ok, não? Alguém já quebrou o braço aí e ficou engessado assim, ó? Já? Não é? O gesso, naquele primeiro momento, ele é até bom, mas depois é horrível, ele coça. Né? Meu irmão uma vez quebrou a perna e ele estava engessado desde o tornozelo até a virilha. E nós éramos moleques ainda, e eu lembro que ele ficava no sofá com a perna esticada lá. Eu pegava um matinho, alguma coisa, ia lá no dedão dele e ficava mexendo no dedão só para fazer cosquinha. E como ele estava com gesso, ele não conseguia alcançar lá. Daí ele ficava gritando: mãe, olha o Alex aqui, mãe, e tal. O gesso foi bom no primeiro momento, ajudou ele, mas depois ele teve que tirar o gesso. Então, ter uma estrutura boa não é engessar a estrutura. Não é engessar porque se eu engessar, eu vou impedir o crescimento. Mas uma estrutura boa, uma estrutura que à medida que o corpo vai crescendo, eu vou rompendo e me organizando. Alguém já viu como cresce, por exemplo, os crustáceos? Alguém já leu sobre isso? Alguém sabe sobre isso? Não? Vou dar um exemplo, por exemplo, do siri. O siri é uma espécie de crustáceo. Eles não têm pele como nós, os mamíferos. Os mamíferos, eles têm uma estrutura óssea interna e nós temos uma pele muito sensível externa, ok? Mas o crustáceo, ele tem uma estrutura externa. O siri, ele tem uma estrutura externa. E quando ele vai crescendo, a estrutura dele é rígida. Ela não dilata. Ela não cresce com o corpo. Então ele vai crescendo, até que o momento que aquela estrutura quebra e ele sai de dentro da estrutura e aquela casquinha fica lá, do tamanho que era dele. E daí cria uma nova casca, uma nova estrutura, ele cresce mais e ele vai crescendo assim. Então, se nós tivermos uma estrutura rígida, é necessário que se faça assim. Há momentos que nós vamos precisar quebrar a estrutura para que a essência esteja crescendo. Faz sentido ou não? Não é? É mais ou menos um berço. Você compra um berço para o seu bebê, ele vai crescer, está com 18 anos ainda está dormindo no berço. Não faz sentido. Pode passar, por favor? Agora, isso daqui é um modelo que nós usamos. Nós não estamos dizendo que é o modelo para você, mas estamos compartilhando uma visão para que a gente pense. Então, nós temos aqui na nossa igreja, por exemplo, o presbitério apostólico, o presbitério geral e os ministérios, células, grupos na igreja. Qual é a função do ministério apostólico? Simplesmente buscar ao Senhor. Qual a função primeira dos apóstolos e profetas? Buscar ao Senhor, entender o Senhor, ouvir o céu e trazer a vontade de Deus para a terra. Ok? Tudo bem, não? Agora, isso é transmitido para uma liderança, para um presbitério local que vai desdobrar isso. Então Deus diz assim: olha, andem nessa direção, ganhem esse bairro. E quando a gente desdobra isso, cada ministério vai fazer o seu movimento dentro daquilo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Então tem esse desdobramento. Então, como caminhamos nesse sentido? Como entendemos essa estrutura? Dessa maneira. Pode passar aí, Brian, por favor. Nós percebemos que quando Jesus se movimentava, Jesus também, ele percebia os ambientes de uma maneira diferente. Então falamos de estrutura e agora vamos falar de ambiente. Eu posso ter o mesmo movimento em todos os ambientes? Não. Até posso, mas não devo. Pode ser que eu seja até punido, que eu tenha sanção por causa disso. Verdade ou não? Alguém pode entrar num fórum com uma bermuda? Alguém pode entrar num estabelecimento público sem camisa? Não.
eu não posso me portar da maneira que eu quero. Para cada ambiente há um protocolo. Está entendendo ou não? Então, nós vamos perceber também que Jesus, ele se movimentava e ele atuava, ele agia dependendo do ambiente que ele estava. Você percebe uma coisa, quando Jesus estava com a multidão, o que Jesus fez com a multidão? Deu comida, pregava, curava, é verdade ou não? Jesus trabalhou o caráter de alguém na multidão? Não. Jesus na multidão, ele falava inclusive por parábolas e não preocupava se todos iam entender ou não. É isso, ele diz isso mesmo. Só que quando ele saía da multidão e vinha para um outro ambiente, que eram os discípulos, que nós associamos com a nossa célula, era no momento que ele explicava, que ele mostrava coisas mais profundas. Ele prega sobre o semeador. Daí quando ele está com os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, nos explica essa parábola. Olha, o semeador saiu, aquele que semeou, aquela semente que caiu no caminho, Satanás, como Satanás, ele vai explicando, não é isso? Você conhece o texto. Agora, quando Jesus estava conversando com alguém em particular, Jesus falava de coisas mais profundas. Entendeu? Não. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Daí Nicodemos fala assim: ai, como pode ser isso? Jesus fala assim: Nicodemos, é a minha versão, tá, irmãos? Ah, Nicodemos, está de onda? Você é mestre em Israel e quer dizer que você não sabe essas coisas? Eu acho, Nicodemos, é que você não está disposto a zerar a conta e começar. Ok? Não. Olha, por exemplo, gente, é tão forte essa questão do particular de Jesus, que uma hora ele senta num poço para falar com uma mulher chamada, não falo o nome, mas era uma mulher da cidade de Samaria. Esse texto, ele tem tanta profundidade no meu entendimento, né? E é um texto que eu amo pensar sobre ele. Jesus, ele joga uma isca e ele fala assim: ô amiga, me dá um pouco de água aí, me dá um pouco de água. E ela pega e tem aquela conversa: como é que você fala comigo? Eu sou samaritano, você é um judeu. É engraçado, irmãos, que quando Deus pede um trabalho para você, Deus não quer o trabalho, Deus quer você. Ele quer se aproximar de você. Ele não está preocupado com o trabalho que você faz, porque ele pode gerar um rio de água viva. Verdade ou não? E ele está falando com a mulher, tá? Ele com a mulher. E daí naquela discussão, pastor Rogério, a mulher fala o seguinte: eu sei que quando vier o Cristo ungido, ele vai explicar todas as coisas. Jesus disse: sou eu, tá aqui, ó. Gente, você vai ver na Bíblia as pessoas perguntando, religiosas perguntando: nos dá um sinal. Ele: não vou dar sinal nenhum para vocês. Mas aquela mulher, ele fala assim: sou eu, mulher. Ele se revela. Na intimidade, Jesus se revela. Aleluia. Você percebe ou não? Então são os ambientes. Aonde vamos ter intimidade? Vamos ter intimidade de fato no 1 a 1, no discipulado. Já encerrou ou não? 5 minutos? Vamos mudar aí. Então tudo bem, falamos de ambiente. Falando de ambiente ainda em estrutura, então nós tentamos construir a estrutura e o ambiente de forma que ele corresponda de alguma maneira ao que Cristo fez, e ele então nos traga uma possibilidade de reproduzir o que Cristo reproduziu. Então, por exemplo, Jesus falava às multidões grandes, e o que nós fazemos? São as grandes celebrações de domingo, as grandes celebrações que fazemos. Você se fala com a multidão. Você vai tratar o caráter de alguém do domingo à noite? Não. Sabe, eu sei que tem alguns pastores aqui, eu sei, queridos, com muito carinho, alguns pastores aqui têm mais experiência que eu. Então, só um compartilhar aqui. Querido, pregação de domingo à noite tem pouca efetividade de mudar vidas. Pregação domingo à noite, ela dá tipo uma vitamina. O cara sai, aleluia, chora, vira no chão, cambalhota. Na segunda ele liga que está quebrando um pau com a esposa para a gente ir lá orar. Então aonde que nós temos efetividade mesmo?
ou eficácia? No discipulado, é olho no olho. A célula você já tem mais eficácia nesse sentido do que na celebração. Então nós temos as celebrações, deixa eu ir pelo caminho aqui. A grande celebração, e aí nós dizemos que na grande celebração nós damos pão. Depois nós temos o Tadel, que é uma celebração também para todos, mas o foco é mais a liderança, e nós dizemos que nós damos semente, que é uma coisa que você não pode comer naquele momento, você leva para casa, planta, aquilo vai gerar muitas outras coisas. Depois nós temos o ambiente da célula, onde temos comunhão e pastoreio, e depois a escola ministerial, nesse caso, é isso mesmo, aqui está falando de estrutura, né? As estruturas da escola dominical, a pessoa recebe instrução sobre... Irmão, deixa eu só acertar aqui. Peço perdão, tá? Deixa eu dizer para você, eu fiz aqui, eu estou percebendo um erro aqui. Aonde está a escola ministerial, aí é discipulado. Tudo bem? Sim. Fechou? Você vai afunilando. Não sei o que eu fiz, mas... Perdão, viu, irmãos? Tá. Obrigado. Entendeu a ideia? Eu vou dar multidão para 1 a 1. Pode passar outro slide que eu não gostei desse. Ok. Agora aqui, nós também fazemos o mesmo movimento pensando assim. Por exemplo, nós evangelizamos, nós buscamos lá fora, nós temos nossos grupos de evangelismo na multidão. Faz sentido ou não? É onde a gente vai buscar, é o mundo, é o nosso campo de trabalho, ok? Daí, quando alguém chega e eu trago ele, eu já trago ele e vou discipular? Não. Gente, isso aqui é tão legal a gente entender. Eu não dei um título para esse slide, mas aqui é um caminho até o discipulado, tá? Vamos pensar nesse caminho. Você tem uma amiga lá que faz faculdade com você, o nome dela, sei lá, Maria. Você vai falando de Jesus para ela, e ela aceita Jesus, e ela quer Jesus. Aquele momento que ela aceitou Jesus, você disse, vou discipular ela. Você não vai discipular ela. Você vai começar a consolidar aquela pessoa. Aquela pessoa não tem condições ainda de ser discipulada. Porque nós vamos entender mais um pouquinho para frente que discipulado é para quem é maduro. Discipulado é para quem quer. Discipulado, Jesus quer que todo mundo seja discipulado, mas discipulado não é para todo mundo. Discipulado é para cabra homem, é para mulher macho, sim senhor. Entendeu ou não? Irmãos, não dá para discipular quem não tem compromisso, por exemplo. Nós vamos ver isso mais para frente. Então depois eu levo para a célula, por exemplo. Esse é um caminho perfeito. Eu levo para a célula, uma célula onde essa pessoa tem cuidado ali pastoral, né? Pastoreamento. É a Major falando. É a Major falando, é pastoreamento, pastor. Ok? É pastoreamento, pastor. Então tá. Aonde tem um cuidado. Por exemplo, alguém está vindo na igreja, está consolidando. Daí ele fala, pastor, estou com uma dificuldade nessa área aqui. Você diz assim, não vou te atender porque você não é discípulo. Não, você está no nível de pastoreamento, de cuidado. Vamos pensar no seguinte, né? Quando fala de pastorear, a ilustração que Cristo usa são as ovelhas. Ok, não? Pastor, ele pastoreia uma ovelha individualmente ou ele pastoreia o rebanho? É o rebanho. Então é o cuidado, mas é o cuidado no sentido mais amplo. Ok? E até que você vai pro cuidado mais individualizado. Vocês me ajudam com as crianças aí atrás, queridos? Elas se empolgam, elas estão animadas, né? Elas é do fogo, irmão. Aqui já nasceram pentecostal, aleluia. Aleluia. E fala língua estranha também. Ela fala pastoreamento, pastor. Ok. Pode seguir aí, por favor. Falando de estrutura, nesse entendimento, esse é o último slide. Aí nós percebemos também que há um caminho, por exemplo, na igreja, que aqui nós identificamos. Alguém chegou na nossa igreja, o que essa pessoa é? Membro iniciante. Entendeu? Antes a gente usava a nomenclatura assim, membro e congregado. A gente usava essa nomenclatura.
Mas a gente percebeu que essa nomenclatura ela era excludente, ela excluía as pessoas. E nós percebemos que chamá-los de membro iniciante, membro ativo, eu já estou te convidando, olha, nós já consideramos você da casa, você é um membro que está iniciando, tal, entendeu não? Daí a pessoa quer, quero ministrar alguma coisa da igreja. Querido, que jóia, então você precisa ser um membro ativo. O que eu preciso ser para ser um membro ativo da igreja? Eu preciso fazer a classe nova criatura, eu preciso passar pelo batismo, eu preciso frequentar. Daí eu vou colocando as coisas para as pessoas. Estão entendendo? Não? Jóia. E depois, qual é o outro passo que nós queremos que as pessoas cheguem? Não, ali, olha lá. Membro iniciante, membro ativo. Membro ativo é o que está na célula. Entendeu? Não? Qual é a diferença do membro ativo e do membro responsável? Sim, mas por exemplo, o membro ativo, ele já está sendo discipulado. Não, ele já é ativo, já pode entrar no discipulado. Vamos entender assim, já pode ser cuidado. Já foi consolidado. Ok, aqui, mesmo que ele ainda esteja sendo, ele já tem um discipulado, seja inicial, não seja. Qual é a característica principal para alguém se tornar um membro responsável? Ele começa a discipular alguém. Então, quando alguém sai de ser membro ativo para se tornar membro responsável, é quando, além dele ser cuidado, ele passa a cuidar de alguém. Deu para entender? Não? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Nós estamos organizando vários ministérios aqui da igreja e vamos pensar aqui a Natália, que ela gosta que eu use ela de ilustração. A Natália, ela frequenta uma célula, ela é discipulada, ela participa das coisas da igreja, tudo tranquilo. Mas a partir de agora, ela assumiu o ministério de eventos na igreja. E ela passa a nos ajudar como igreja local a cuidar de outros. Você percebe que ela está se tornando um membro responsável dentro da estrutura? Isso não... Sim, mas entenda a ideia, ela está ajudando nesse processo a cuidar de outros. E ela, junto com a discipuladora, daqui a pouco vai discipular muita gente. Então, o que é esse processo? É quando eu saio do movimento de ser mar morto para o movimento de ser mar da Galileia. Entendeu não? O mar morto só é mar morto porque ele só recebe. Como ele não tem saída de água e há evaporação, fica muito sal ali e não há vida. Crente que só recebe e não dá é o mar morto. Está entendendo ou não? Então, quando alguém sai do movimento de só receber e ele começa para o movimento de dar, de cuidar, ele sai da posição de uma pessoa que só recebe para se tornar um responsável. É mais ou menos o filho que está crescendo, a filha que está crescendo, e a mãe diz assim: troca a fralda do seu irmãozinho. Olha, faz. E aquela pessoa está ajudando aquela criança. Quando ela vai correspondendo aos pais, os pais percebem: esse meu filho é responsável. Faz sentido o que eu estou falando? Amém. Então o objetivo é que todos se tornem membros responsáveis. Agora, será que todos vão ser líderes? Aí não sei, porque às vezes alguém não tem realmente um dom, um chamado para liderança. Eu conheço pessoas que falam comigo na igreja: pastor, pode pedir o que quiser para mim, só não quero liderar nada. Ela está em pecado? Não. Mas ela pode, talvez, até se tornar um líder. Tudo bem até aqui, não? Eu sei que está um pouco corrido assim, mas está dando para entender, Karine? Sim. Então nós pegamos o fundamento bíblico, agora nós pegamos a estrutura e ambientes. Por que nós estamos falando isso? Porque eu não posso... conheci um cara lá no meu serviço. Isso já aconteceu com a gente aqui na igreja, lá no começo. Pastor, estou discipulando meu colega de serviço. É mesmo? Como é que é isso? Estou falando de Jesus para ele. Não, você está fazendo um GE. Não é discipulado isso. Entendeu? Não. Né? Eu tenho um cara que eu encontro todo dia no ponto de ônibus, eu estou discipulando. Isso não é discipulado, pelo menos dentro da nossa estrutura. Ok? Não. Então tá. Então até agora nós vamos encerrar a primeira sessão agora. Nós vamos ter um coffee break. Nós vamos tomar um cafezinho ali e depois voltamos
para as questões práticas do discipulado. Deixa eu só 10 minutos. adiantar para você. Nós vamos falar de tipos de discipulado, de estações, as estações do discipulado, tipos de discípulos e níveis de discípulos. Meu pai. Ok? Então vamos agradecer ao Senhor. Tomar um cafezinho. Mesmo agora, para depois ele vai dar. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado por esse clima tão agradável, esse fluir do Senhor. Que teu favor continue sobre nós. Muito obrigado pelos irmãos que estão se movimentando nos bastidores para que esse seminário flua muito bem. Obrigado pelos intercessores que entendem o ambiente e nutrem esse ambiente com oração, com palavras proféticas. Muito obrigado. Muito obrigado pelo que recebemos até agora e pelo que ainda vamos receber. Em nome de Jesus, amém. Ok? Irmãos, 10 minutinhos aqui, vamos lá? Deus abençoe.